Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero iniciar uma nova lista de questões com o tópico 2 lá do edital do Banco do Brasil, que é Sistema Legal de Medidas. Só para a gente relembrar, eu já disponibilizei lá na nuvem e se você quiser participar também, a gente tem um WhatsApp onde eu estou tentando disponibilizar algumas lives para tirar dúvidas sobre essas listas de exercícios, questões de concurso nós estamos lançando aqui. Então, no primeiro tópico, nós falamos bastante sobre números inteiros, números racionais e números reais. Ou seja, é a base ali da matemática para você fazer várias operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz quadrada. Mas isso não é suficiente para você acertar uma questão. É muito importante que você saiba tudo isso. Só que é importante que você tenha experiência nas questões. Se você não tiver experiência, se você não souber interpretar as questões da banca SES Gran Rio, que realizará a prova do Banco do Brasil, você não vai chegar muito longe. Então, nós estamos falando aqui de sempre alto desempenho. Não adianta só saber o conteúdo, porque isso não resolve a sua vida. Você precisa ter alto desempenho. Você precisa saber o conteúdo, você precisa fazer a questão corretamente e você precisa fazer a questão em um tempo suficiente, certo? Que a gente pode falar depois sobre esse tempo, mas está girando aí em torno de uns 2 minutos e meio, 3 minutos para você fazer cada questão. Ou seja, você não tem muito tempo para ficar pensando. Você tem que chegar, olhar para a questão, fazer uma leitura, fazer uma segunda ou até uma terceira e resolver a questão. Ah, eu não sei resolver? Então eu pulo e vou fazer a que eu sei resolver corretamente, certo? E lógico, se você está deixando uma para trás, certamente alguém vai fazer essa questão e vai passar na tua frente. Então vamos lá? Hoje eu quero falar sobre sistema legal de medidas. Então nós temos medidas de tempo, que é muito importante no banco, né? Nós temos medidas de volume, de capacidade, enfim, nós temos várias situações. E hoje eu estou disponibilizando uma nova lista do tópico 2 e lógico, eu vou fazer uma questão aqui para motivar vocês e para a gente iniciar aqui os trabalhos dessa terceira lista. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar essa nossa resolução. Muito bem, então vamos lá, vamos fazer uma leitura e, como sempre, eu sempre coloco aqui a parte do nosso edital. Nós temos o tópico 1, como eu já mencionei, números inteiros, números racionais e números reais, problemas de contagem. E agora nós estamos aqui, tópico 2, sistema legal de medidas. Só para relembrar, eu já disponibilizei duas listas de questões da SES Gran Rio, do tópico 1, e liberei também uma atividade de fixação relacionada a esse conteúdo também. Então vamos lá, vamos para a questão? Vou fazer uma leitura aqui. Uma questão de 2021. Olha só, é uma questão do concurso do Banco do Brasil. SES Gran Rio que realizou também. Um escriturário mantém um desempenho de preencher 30 relatórios por hora e faz uma pausa de 10 minutos às 13 horas. Durante a pausa, seu chefe pergunta a que horas receberá todos os relatórios preenchidos. Se falta apenas um relatório e meio e o escriturário pretende manter seu desempenho, a partir de que horas o chefe pode contar com todos os relatórios preenchidos? Uma coisa é importante, pessoal. Ele vai manter o seu desempenho. Então, existe uma proporcionalidade aqui que nós vamos falar agora. Agora, o que pode tornar essa questão um pouco problemática? Está faltando um relatório e meio. Vamos pensar sobre isso. E também foi mencionado que ele fez uma pausa de 10 minutos às 13 horas. No fim, ele quer saber a que horas, né? A gente tem as alternativas aqui. A que horas o chefe pode contar com todos os relatórios. Então, vamos lá, vamos partir aqui da nossa premissa. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho 30 relatórios. Tudo bem, relatórios. E esses 30 relatórios, eles são realizados em uma hora.
certo? Ó, 30 relatórios por hora. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 hora. Certo. Então, o que está acontecendo aqui? Eu quero saber o tempo para um relatório e meio. Você percebe que está faltando pouco para ele finalizar esse trabalho? Por quê? Olha só, eu tenho 30 relatórios e ele é feito em 1 hora. É importante que a gente transforme essa 1 hora em minutos. Ou seja, eu preciso transformar para a unidade inferior. Eu vou colocar aqui, vou mostrar para vocês o que significa isso. Então, eu tenho hora, minutos, segundos. Segundos. Então, eu tenho aqui uma unidade superior, uma inferior e outra inferior. Toda vez que eu estou em segundos, quero transformar para minutos, o que eu faço? Divido por 60. Porque essas três unidades aqui, elas são regidas pelo sistema sexagesimal. Ah, mas professor, o nosso sistema é decimal. Certo, o nosso sistema é decimal porque ele agrupa de 10 em 10. Aqui, quando eu falo de segundos, minutos e horas, a gente agrupa de 60 em 60. 60 segundos forma 1 minuto. E 60 minutos forma 1 hora. Então, se eu estou em minutos e quero ir para horas, então eu divido por 60. Por exemplo, se eu tenho 120 minutos, se eu dividir por 60, eu vou descobrir que eu tenho 2 horas. Porque 60 vezes 2 é 120, resto zero. Então eu tenho aqui 2 horas. Então toda vez que eu estou em uma unidade inferior e quero ir para uma unidade superior, eu divido por 60. Ah, professor, e o contrário? Então vamos só colocar uma seta aqui, ó. Eu estou indo nessa direção, ó, nessa direção. Se eu quiser fazer o contrário, eu tenho 2 horas e quero transformar para minutos. Então eu multiplico 60. Eu tenho 2 horas e quero transformar em minutos, então é 2 vezes 60, que é 120 minutos. Ah, eu tenho 10 minutos e quero transformar para segundos. Mesma coisa. Eu multiplico por 60. Ok? Então, nesse caso aqui, como eu estou trabalhando apenas com um relatório e meio, então eu quero reduzir isso aqui. Ou, primeiramente, eu quero transformar horas em minutos. Então, vamos colocar de novo aqui, ó, só para a gente deixar registrado. Então, 30 relatórios. Eu estou fazendo em 60 minutos. Pronto, 60 minutos. Agora, foi mencionado aqui que o escriturário pretende manter o seu desempenho. Então, manter o desempenho significa que ele vai seguir essa proporção aqui, de 30 relatórios em 1 hora. Pensa comigo, se ele faz 30 relatórios em 1 hora, significa que ele faz 15 relatórios em meia hora. Então, se eu estou reduzindo pela metade a quantidade de relatórios, então eu vou diminuir pela metade as horas. Posso falar dos minutos também. Então, se eu tenho 30 relatórios que são realizados em 60 minutos, então 15 relatórios em metade do tempo, 30 minutos. Tudo bem? Só que eu quero saber um relatório. Então, o que acontece para eu transformar em um aqui? Eu vou dividir por 30. Então, vamos lá. Se eu dividir isso aqui por 30, eu vou ter um relatório. Certo? Um relatório eu vou dividir desse lado por 30 também. Então, vai ser 2 minutos. Ah, professor, eu não entendi bem o que você fez aqui. Pensa comigo. O próximo tópico aqui do nosso edital é razões e proporções e divisão proporcional e regra de 3 simples e composta e porcentagem. Poderia fazer uma regra de 3 aqui? Com certeza. Olha só, se você não entendeu essa proporcionalidade aqui, tá bom? A gente pode fazer. Vou até mudar minha caneta. Fazer assim, ó. Colocar relatórios.
relatórios. E vou colocar aqui tempo. Bem? Vou colocar só tempo. Então, pensa comigo. Eu tenho 30 relatórios que é realizado em 60 minutos. Quantos relatórios, ou vamos colocar assim, ó. Um relatório é realizado em quantos minutos? Ó, esse aqui tem uma unidade de medida. Minutos. E esse aqui? Esse aqui é um número natural, certo? Posso multiplicar cruzado. Então, 30 vezes x é 30x. E 1 vezes 60 é 60. Esse 30 está multiplicando aqui o x. Eu posso passar dividindo. 60 dividido por 30. Eu posso cancelar aqui ou simplificar por 10. 6 dividido por 3 dá 2. Então, se eu faço 30 relatórios em 60 minutos, então um relatório é concluído em 2 minutos. Tudo bem? Por que eu posso falar tudo isso? Porque eu vou manter o meu desempenho. Proporção aqui. Bom, foi mencionado aqui no enunciado. Então, tudo bem. Então, tá aqui, ó, um relatório em 2 minutos. Agora, eu quero falar daquele meio relatório. Vamos colocar assim, ó. Como é que eu represento o meio? Assim, ó, metade, né? Então, metade do relatório. Relatório. Então, pensa comigo. Se um relatório eu faço em 2 minutos, meio relatório eu faço em 1 minuto. Pronto, 1 minuto. Agora, vamos lá. O que eu sei aqui do problema? Deixa eu só descer um pouco mais. Muito bom. Vamos finalizar? Até mudar a caneta aqui. Olha, o escriturário faz uma pausa de 10 minutos às 13 horas. Então vamos lá? Primeiramente eu tinha 13 horas. Vou colocar assim, ó, 13 horas. Depois ele faz uma pausa de 10 minutos. Então, vamos lá. A pausa dele acabou 13h10. Só que ainda falta, o chefe foi lá e perguntou: e aí, que horas que vai finalizar isso? Aí a gente sabe que está faltando um relatório e meio. Vamos pensar só um relatório? Então, você concorda que ele acabou a pausa dele, ele vai retornar ao trabalho. Então, para fazer o relatório, esse um relatório, ele vai fazer de 13h10 até 13h12. Porque são 2 minutos para fazer um relatório. Depois, para fazer a metade de um outro relatório, ele vai gastar mais 1 minuto. Então, nós temos 13h13. E a coisa está finalizada. Então, o chefe vai contar com todos os relatórios às 13 horas e 13 minutos. Então, nós marcaremos aqui, com certeza, a alternativa E como resposta correta. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.